mais 3 jogos. Agora, Andy Bastos contra Lucas Burgani, categoria P. Vamos correr para lá para ver se esses dois já estão prontos. Já estão, olha que maravilha. Pode mandar o quê? Desculpa. Pode mandar um smash aí que eu vou bloquear. Aí você pode Beleza. Boa noite, mandar o senhores. top Já spin. estamos ao vivo aqui. Bom jogo para Boa vocês. noite. Fiquem à vontade, sem pressa. Deu tudo certo. Vamos com tudo aí. Boa. Deu certo. Boa, Vlad. Valeu. Sim. Boa, Vlad. Deu tudo certo. A gente está falando aqui que deu tudo certo. Forte, boa. Porque Muito o Lucas ia atrasar, show de né? bola. E aí deu certo dele chegar no horário. Deixa ele aquecer um pouquinho aí. Boa. Daqui a pouco tem jogo. Olha, pegou. Quer fazer um pouco? Deixa eu tentar. Enquanto isso, a gente vai acertando todos Mal. os detalhes. Vamos colocar o nosso contador de batidas ali no canto. A gente vê a potência da bola desses dois craques aí. Ô, caramba. Opa. Esse jogo promete, né? Quando quiser ir pro Back. O Lucas aqui na parte esquerda é um jogador classista, né? Tem um forehand muito forte. E o Andy caneteiro. Não. Bem no Rodrigo susto, Léo ó. aí no chat com a gente. Opa. Sim, vamos embora para mais um jogão. Esse jogo promete, sim, viu? Porque o Andy Bastos, ele é um jogador que é, por pontuação, um jogador da categoria C, mas ele tem feito excelentes jogos. Pode Se quiser facilmente começar. complicar a vida do Lucas. Demorou, deixa eu Mas, dar uma olhada aqui no espaço. Tá tudo certo. beleza. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Muitos jogos hoje, hein? Depois desse, ainda tem mais 2 na sequência. Tem Raymond Cal, categoria A, imediatamente depois, às 8h30. E 9h15 tem o Andy Beleza. Bastos voltando contra o Fábio. Bom jogo, bora começar. Bom jogo aí, Andy. Valeu. Os dois jogadores bem agressivos, hein? Podem esperar bastante ataque aí dos dois lados. Bastante variação de saque do Andy também, né? Como todo bom caneteiro, ele tem uma variação de saque muito legal. E o Burgani estava comentando, então o Burgani fez um jogo hoje contra o Paulo, né? Contra o Wolverine, ganhou do Paulo. Um jogo duro também. O Burgani tem se virado muito melhor no backhand agora, tem controlado muito. O Rodrigo Léo aqui do Citar tá falando, né? No chat que o Burgani tá lá no Citar, tá lá no clube jogando. E o Fábio Aragon, que vai jogar com o Andy Bastos às 9h15 da noite, ele tá lá também treinando agora com o próprio Rodrigo Léo. Que legal, né? Tá de olho no jogo. Eles têm uma televisão grandona lá no Citar que eles deixam o nosso canal lá streamando os jogos do Rachão. Então ele já está treinando e já observando, já olhando o adversário dele de daqui a pouco, né? O Fábio que tem uma técnica muito boa, um cara muito novo no virtual, tem uma técnica muito boa, né? Tanto ele quanto o Lucas. O pessoal lá do Citar preza muito por uma técnica limpa, né? Uma movimentação, um treinamento, um estilo de jogo agressivo. O treinamento lá é muito bom. Fiquei muitos anos treinando no Citar. Os meus últimos anos em São Paulo foi todo lá, treinando junto com o Rodrigo Léo e com o pessoal todo do Citar. Tive excelentes resultados, consegui ser campeão paulista. E foi muito interessante, assim, esses anos treinando lá. Realmente um clube muito bom. Que legal, o Rodrigo Léo falando aqui no chat que
quando o treino do Fábio acabar, o Fábio vai pro virtual e o Lucas acabando o jogo no virtual, eles trocam, o Lucas vai treinar no real. É interessante essa mistura, né? De você ter no mesmo clube, que privilégio Sentiu você ter no queimado. mesmo clube Foi mal. essa opção, né? De jogar as duas coisas. Não entendi exatamente o que aconteceu ali. O Andy sacou, o Lucas devolveu e o Andy não foi na bola. Pra ser sincero, eu não entendi. Mas de qualquer forma, tá tudo igual no placar. O Lucas deu depois o ponto pro Andy e ficou tudo certo. Tá todo mundo feliz. Isso é o que importa. E olha como o Andy tá complicando a vida do Lucas, né? Com variação de saque, com ataques com bastante giro. Eu tô sentindo que o Lucas ainda não conseguiu encaixar o tempo de bola para soltar os ataques de forehand. E o Andy já está mais à vontade nesse tempo de bola, já está jogando mais solto, né? Desde o primeiro jogo, olha como essa bola está girando bem, pegando o Lucas ali desprevenido. Leitura de efeito é muito importante no tênis de mesa, né? E no virtual é difícil de ler o efeito. E você vê o avatar, mas você não vê exatamente a força que o jogador está fazendo. E tem uma diferença no som também. Na vida real, você tem sons diferentes para cada batida, né? E no virtual o som é sempre o mesmo. Então é um desafio maior ler o efeito no virtual. Demora, às vezes, para o jogador conseguir se adaptar. Conseguiu uma boa defesa agora o Lucas. Tá indo para cima. A bola não tá entrando do jeito que ele quer, mas ele já tá mais agressivo, né? Já conseguiu abrir uma vantagem, tá 2 pontos de ganhar o segundo set. O Lucas empatar esse primeiro jogo em 1-1. Vai pra cima o Andy, né? O Andy tá com uma forehand afiadíssima. A bola dele tá entrando rápida. 9-9. Esse saque longo do Lucas conseguiu fechar o set, hein? Pegou o saque e fez 2 pontos. Esse saque longo do Lucas ali no backhand do Andy pode ser uma arma muito boa, né? Porque o Andy não tá tomando iniciativa ali, não tá atacando com as costas da raquete, ele usa mais a borracha da frente, né? E não tá conseguindo fazer muita coisa. Pode ser uma boa estratégia aí quando o Lucas estiver cansado. Que boa variação de saque tem o Andy, né? Esse saque rápido. Pena que ele não conseguiu aproveitar. Mas ele pegou o Lucas de surpresa. Agora sim o Lucas entrou forte nessa bola de forehand, entrou com vontade. Uma opção para o Andy seria fazer um pivô quando o saque estivesse mais longo na esquerda. Faz um pivô e ataca de direita. Não é uma estratégia muito fácil de executar, mas é uma possibilidade. É o que eu falo, nunca tem hora boa para errar saque, é sempre hora ruim, né? Mas quando você está esboçando uma reação, é sofrido, né? Errar o saque. Bem agressivo o Lucas agora nesse segundo Boa. set, nesse Deixa eu tomar terceiro uma água aqui. set, né? Show, beleza. Decidiu o jogo sendo muito agressivo. Agora cabe ao Andy mudar um pouco as ações, encurtar um pouco mais a bola, ou jogar, quando for jogar a bola por baixo, pesada, longa, fazer bem pesado, para não deixar o Burgani tão confortável no ataque. E o Andy mesmo ir para cima, né? Criar situações que ele possa ir para cima, botando pressão, para testar o bloqueio do Lucas mais vezes. Muito jogo pela frente ainda, uma melhor de 5, né? Então foi só o primeiro jogo.
Voltei. Bom jogo. Bom jogo. Começando aí o segundo jogo entre eles. Belo calinho entre os dois, hein? Muito técnico. O Lucas atacou bem, o Andy conseguiu fechar o bloqueio bem ativo, quase um contra-ataque ali na diagonal. Pessoal no chat aí, como é que vocês estão? Estão torcendo para quem, hein? O Rodrigo Léo, eu sei que tá torcendo pro Lucas porque é atleta dele, né? E vocês, como é que estão aí? Deu sorte agora o Burgani. O Burgani tá com uma variação de saque interessante, sacando um pouco mais lateral, depois combinando com alguns saques mais por baixo. Tá conseguindo levar vantagem no saque o tempo todo, né? Foi pra cima o Andy. O Andy precisa mais disso, né? Sacar e fazer terceira bola. Stakeholder tá aqui com a gente, o Leandro. Tá torcendo para um 2-2, 10-10. Eu também, viu? Pra ser bem sincero, eu quero a diversão. Leandro que tá de olho nesses dois aí, que são adversários dele nessa categoria B, né? Categoria B sempre muito equilibrada, ótimos jogadores. Au! Acontece, acontece. E o Andy entregando barato agora de novo, com o saque na mão, errando o saque. Mas tem isso também, né? Um jogador que tem o saque como uma das armas principais, ele não pode se acovardar no final do jogo e não sacar bem. Ele tem que forçar o saque, né? Que é uma das principais armas. Então, não tem jeito, né? Da mesma forma que um jogador agressivo, ele tem que atacar no final do jogo de qualquer jeito, ele tem que tentar, né? Falando em ataque, foi para cima o Andy com uma bela combinação, né? Uma de um lado, uma outra do outro. Se for Indy na diagonal, entrou forte, entrou pesado. O Burgani ainda levando vantagem, né? O Andy, que é um dos favoritos da categoria C, também jogando duas categorias, assim como a gente viu agora há pouco o jogo do Thiago, né? O Thiago é da categoria B, mas está jogando categoria A também. O Andy é da C, está jogando a B. O Andy tem nível para jogar de igual para igual com todo mundo ali na B. Ele já está num nível ali de transição, né, entre essas duas categorias, assim como o Thiago também está numa transição entre categoria B e A. É, o Leandro está falando aqui no chat que o Rodrigo vai ficar treinando o pessoal dele para ganhar da gente no virtual. Fica mesmo, viu? Fica mesmo. Excelente treinador, o Rodrigo Léo. Todo o pessoal lá de Citar, né? O Ted, o Ed, o Rodrigo Léo são excelentes treinadores, muito atenciosos. Citar é um sucesso em São Paulo, muita gente treinando lá.
Fico feliz por ter o privilégio de ter participado de uma parte dessa história. Foi muito, muito forte. Ô, aguinha, aguinha. Por enquanto aqui, 11-8, 11-8, o Lucas levando esse segundo jogo, já bem equilibrado, né? E aí aquela coisa, aquele detalhe, né? Uma matemática de bar que eu faço aqui é que cada ponto equivale a 10% do jogo, porque o jogo não é por tempo, né? Então, teoricamente, se tiver 10-0, ainda dá para ganhar o jogo, né? Se tiver 10-0 para o oponente, né? Então, fazendo uma matemática de bar aqui, cada ponto é 10% do jogo. Vamos arredondar que cada jogo vai até 10 pontos só para não dificultar aqui o negócio, pensando que não é por tempo, né? Então não dá para administrar, não é igual futebol que você está ganhando de 3-0, falta 5 minutos, você fica passando a bola de lado porque você sabe que dificilmente algum milagre vai acontecer, a não ser que o Pelé esteja jogando do Bom outro jogo. lado. Então é complicado. E um saque que você erra é 10% que você deu para o seu adversário. Uma bola alta, uma bola fácil, como essa bola agora, por exemplo, que sobrou para o Ender, ele acabou errando. Aí você pensa, mas ele errou o saque no 9-9. Sim, mas no 0-0 ele errou uma bola muito simples assim, né? Não tem bola simples, mas errou uma bola que ele teria toda a chance de finalizar o ponto e ele jogou para fora. E lógico, que o saque errado fica na nossa cabeça, né? Principalmente quando ele é no finzinho do jogo, mas não se perde o jogo no 9-9 porque errou um saque. Se perde o jogo ao longo do jogo todo, né? Errando bolas fáceis no 0-0, tomando decisões erradas, né? Faz parte do jogo, é assim que funciona. Isso eu quero ver mais desses ataques do Andy Bastos. Esse saque longo, né, na diagonal da esquerda realmente está muito difícil para ele lidar. O Lucas está aproveitando muito bem esses saques. Que bola colocou o Lucas agora, hein? Difícil colocar essa bola ali naquele canto. Agora tentou, você viu? O Andy tentou abrir mais forte ali com o backhand, com as costas. Tá certo, tem que tentar mesmo. Se não tá dando certo do jeito que ele é acostumado a fazer, ele tem que tentar alguma coisa diferente. O set parece. Nossa, que bola! Pegou meio que no cabo da raquete do Andy, agora acabou entrando. Os sets, os sets estão indo com um bom equilíbrio, mas aí chega no finzinho, o Lucas tem jogado melhor os últimos pontos, tem prevalecido, né? Vamos ver se agora o Andy consegue mudar essa história. 2 set points pro Lucas. Tem boa variação de saque lateral ali na direita. E eles já vão pro set que pode ser o último do jogo, hein? Que bola, hein? Como andou essa bola de forehand agora do Lucas os dois forehands. O primeiro andou bem, o segundo foi mais forte ainda. Tá muito bem preparado o Lucas para esse jogo, hein? O Andy agora é tudo ou nada, né? Precisa ganhar esses próximos 2 sets para se manter vivo e o Lucas abre uma vantagem boa, já 5-1. Foi para cima o Andy, tá certo, estrategicamente tá certo. Ele tem que, tá perdendo o jogo, ele tem que botar pressão, né? Tem que tentar aí botar pressão imediatamente, sempre que tiver oportunidade.
Boa variação agora, hein? Saque por baixo, mas sem efeito. O Lucas achou que tinha um pouco mais de efeito, abriu muito ângulo e jogou para fora. Imediatamente depois desse jogo, teremos Reinozawa e Mochikawa, um clássico já desse rachão e do tênis de mesa da Mundial já, né? Os dois brasileiros sempre se encontram nos torneios. Dá saque na casquinha, hein? Tão difícil acontecer um saque na casquinha do jeito que foi ali na lateral, né? Vai pra cima, o Andy tá faltando um pouquinho de ângulo, tem que abrir um pouquinho o ângulo ou conseguir fazer mais força jogando mais o corpo nessa bola. Ó, agora abriu demais o ângulo, tem 3 match points o Lucas. Controlou com o backhand, conseguiu fechar 3-0. Valeu, Andy. Valeu. Eu que Aí, agradeço, mano. valeu, bom jogo, mano. Belo jogo, hein? Forte. Forte. Valeu. Show de Jogaço, bola. senhores. Jogaço, forte mesmo, como o Andy falou, né? O Lucas tá muito forte ali no forehand. Andy, eu senti falta de você criar um pouquinho mais de oportunidade para o seu forehand, que também está entrando muito bem, está muito forte. É, Eu senti que esse saque longo do Lucas ali no seu backhand estava meio te deixando sem ação. Até comentei isso aqui durante a transmissão, que você poderia, de repente, talvez usar as costas da raquete, que eu vi que você tentou nesse é. último jogo um pouco, ou abrir um pouco mais as pernas, jogar o corpo para o lado e tentar atacar de forehand mesmo. São opções, né? Entendi. Poderia ter melhorado um pouco a sua vida ali, mas foi muito É eficiente verdade. o Lucas nesse jogo, nessa diagonal do backhand, né? Foi É muito verdade. bom. Então, eu tentei explorar aqui, que eu vi que ele não tava se dando bem na recepção aqui, tava vindo boa É, pra eu bater. É, Então, e eu acho que você não abriu, se eu não me engano, você não abriu um pivô no jogo, cara. Nenhum jogo. difícil. é, Tipo, e dava, porque eu tava sacando longo pra cá. Tipo, e não tava saindo tanto assim. Algumas estavam saindo aqui, dava pra você virar e tentar o contra-ataque. É verdade. é. É, Falar é mais fácil que fazer sempre, É né? é mais Mas verdade. fácil. É sempre mais fácil, Depois a vai. gente até assiste o jogo, eu assisto os jogos pra ver, poxa, eu deveria fazer isso e tal. Aí a gente tenta melhorar, né? é, Mas é isso esse É, é um aí. mas ponto bom. eu tentei variar bastante o saque também e isso tava te incomodando, eu É, percebi. Esse é um ponto bom dos streamings, né? Eu gosto tanto de assistir jogo meu também depois para dar uma avaliada, para ver o que está acontecendo, né? É muito legal de sim. poder assistir depois e corrigir os erros. É por isso que vocês estão crescendo bastante também. Esse treinamento, essa disciplina de depois assistir, mesmo jogos que perder é sofrido assistir jogo que a gente perde, né? Mas é importante porque é ali que a gente aprende mais, né? É, às vezes é melhor a gente assistir os jogos que a gente perde, né? Eu acho melhor do que os que a gente ganha, porque os que a gente ganha foi o que a gente jogou até melhor, assim, né? Os que a É gente perde, a verdade. gente vê o que a gente erra, o que a gente falhou e tal. Tenta É melhorar, né? exatamente isso. Bom, Andy, você volta agora às 9h15 contra o Fábio, né? Exatamente. É Isso. 9, Então, se eu 9h15, atrasar isso. um pouquinho, vai ter um jogo que vai começar daqui 2 minutinhos agora, o Ren contra o Moticau. Caso o jogo dele seja muito longo e eu atrase um pouquinho, me esperem. Mas eu acho que vai ter Ok, tempo suficiente, não vai precisar não. tá bom. Só uma Tá bom? coisa, eu prometi pra minha sobrinha, né? Que eu passei o link pra ela. Ó, vou jogar, o tio vai jogar. Aí no final do jogo eu vou falar de você. É a Ana Luísa. Ana Luísa, o João e a Ana Júlia são meus sobrinhos, né? Eu falei que ia mandar um abraço pra eles. Que legal. Maravilha, Abraço pra vocês, criançada. meus meninos. Abraço, Amo, abraço para a a gente ama molecada vocês. toda aí. Abraço para vocês. Andy, até daqui a pouco. Burgani, bom descanso aí. Até. Parabéns pelos jogos. Valeu, vou Falou. treinar com o Léo agora. Porra, Boa. aí sim, hein? Boa noite aí pra vocês. Boa Falou. noite. Tchau, tchau. Maravilha, hein? Ó, daqui 4 minutinhos vou cancelar essa transmissão. Daqui uns 4 minutinhos a gente já entra pauleira. Aqui não tem conversa, não, que eu não sou o Surik, não. Aqui é porrada, não tem moleza, não. Daqui 4 minutos a gente entra para assistir um jogaço da categoria A, o Ren contra o Mochikawa. Abraço para todo mundo aí, até daqui a pouquinho.